Você sente que sua vida está um verdadeiro turbilhão, como se tudo estivesse fora do lugar e você não soubesse nem por onde começar. Já teve aquela sensação de estar perdido no meio da bagunça emocional e espiritual, ou até mesmo nos pequenos detalhes do dia a dia? Se esta mensagem chegou até você hoje, saiba que não é por acaso. Deus está te chamando para algo maior. Ele quer transformar o seu caos em paz verdadeira. E antes de mergulharmos nessa jornada de transformação, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui você encontra palavras que edificam, direcionam e trazem clareza em meio às tempestades da vida. Ao se inscrever, você estará cercado de conteúdos que vão fortalecer sua fé, renovar suas forças e te ajudar a caminhar mais leve, guiado pela palavra de Deus. Deixe também o seu comentário com o seu pedido de oração. Estamos aqui para interceder por você, porque ninguém precisa enfrentar os desafios sozinho. Juntos vamos buscar em Deus a resposta e a paz que você tanto procura. Agora respire fundo, porque chegou a hora de reorganizar não apenas sua rotina, mas principalmente o seu coração. Todos nós, em algum momento, olhamos ao redor, ou dentro de nós, e percebemos que as coisas não estão no lugar certo. Não estou falando apenas daquela bagunça visível, como uma casa desorganizada ou tarefas acumuladas. Falo de algo mais profundo, quando a alma está desordenada, quando o coração está pesado e a mente vive em constante confusão. Talvez você esteja vivendo exatamente assim. Acorda todos os dias sentindo-se sobrecarregado, tentando equilibrar problemas financeiros, familiares, emocionais e, no fundo, sentindo que perdeu o controle. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita. Deus nunca quis que você vivesse nesse estado de caos. A ordem não é apenas uma questão de organização externa. A verdadeira ordem começa no interior, quando alinhamos nosso coração com o propósito de Deus. Em 1 Coríntios 14:40, a palavra nos orienta claramente. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Esse versículo não foi escrito apenas para o contexto da igreja, mas reflete um princípio divino para toda a vida. Deus é um Deus de ordem. Desde a criação do mundo, vemos que ele transforma o vazio e o caos em harmonia. Gênesis nos mostra isso de forma linda. A terra era sem forma e vazia, mas Deus, com sua palavra, trouxe luz, propósito e equilíbrio. Agora pense, se Deus é especialista em transformar o caos em ordem, por que você acha que ele não pode fazer isso na sua vida hoje? Muitos acreditam que colocar a vida em ordem é apenas uma questão de ajustar a agenda, pagar dívidas ou melhorar a rotina. Claro, essas coisas são importantes, mas de nada adianta tentar arrumar o exterior se o interior continua em desordem. É como tentar organizar uma casa enquanto o coração do morador continua aflito. A verdadeira mudança começa quando entendemos que Deus deseja colocar cada área da nossa vida em alinhamento com a sua vontade. Nossos pensamentos, emoções, relacionamentos e sonhos. Mas como começar essa jornada? Primeiro, é preciso reconhecer que sozinho você não consegue. A correria do dia a dia, os imprevistos e as pressões deste mundo são grandes demais para serem enfrentados apenas com força humana. Por isso, Deus nos chama para uma parceria com Ele. Ele não espera que você tenha todas as respostas, apenas que você dê o primeiro passo de fé. Lembre-se das palavras de Jesus em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz que ele oferece não depende das circunstâncias. É uma paz que coloca ordem no meio da bagunça. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, você está firme porque está de mãos dadas com aquele que governa todas as coisas. Agora, faça uma pausa e reflita. Quais áreas da sua vida hoje precisam ser entregues a Deus para que Ele coloque em ordem? É o seu emocional, seu casamento, suas finanças, ou talvez sua vida espiritual que anda distante e sem direção? Deus está te chamando para confiar nele e permitir que ele seja o arquiteto da sua vida. E assim como ele organizou o universo,
Com perfeição, ele vai organizar sua história, trazendo paz onde hoje existe confusão. Mas lembre-se, a ordem de Deus não é sobre perfeição humana, e sim sobre alinhamento com o propósito eterno. Quando você coloca Deus no centro, tudo começa a encontrar o seu lugar. Você já percebeu que muitas vezes o verdadeiro problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós? A bagunça que enxergamos no exterior é, na maioria das vezes, um reflexo da confusão que carregamos no coração. Provérbios 4:23 nos dá um alerta poderoso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui está a chave que muitos ignoram. Nós nos esforçamos tanto para organizar a rotina, limpar a casa, equilibrar as finanças, mas esquecemos de cuidar daquilo que realmente direciona tudo: o coração. O coração é como um reservatório. Tudo o que você permite entrar, sejam mágoas, medos, orgulho ou ressentimentos, começa a transbordar em atitudes, palavras e decisões. Por isso, Jesus foi tão direto ao dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45. Agora, eu te pergunto, do que está cheio o seu coração hoje? Será que você não está tentando resolver problemas externos quando, na verdade, precisa de uma profunda limpeza interior? Veja o exemplo de Caim. Não foi uma simples desavença com seu irmão Abel que o levou a cometer o primeiro homicídio da história. Foi a inveja e o ressentimento alimentados silenciosamente no coração. O ato violento foi apenas a consequência visível de um problema invisível. E isso não acontece apenas com personagens bíblicos. Acontece comigo, com você, com todos nós. Quando não tratamos as feridas internas, quando permitimos que a desordem permaneça dentro de nós, cedo ou tarde ela se manifesta, em palavras duras, em decisões erradas, em relações quebradas. Mas Deus, em sua infinita graça, não nos deixa sozinhos nesse processo. Ele nos chama para uma transformação que começa de dentro para fora. Lembre-se do Salmo 51, onde Davi, após reconhecer seus erros, clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51:10. Davi entendeu que não bastava tentar consertar suas atitudes. Ele precisava de uma renovação profunda no coração. E é isso que Deus oferece a você hoje. Mas essa transformação exige coragem. Coragem para olhar para dentro e reconhecer aquilo que você tem escondido até de si mesmo. Talvez seja uma mágoa antiga que você nunca conseguiu liberar. Talvez seja orgulho disfarçado de autodefesa. Ou ainda, um medo que te paralisa e te impede de confiar plenamente em Deus. Deus está te chamando para fazer essa limpeza hoje. Não é uma limpeza superficial, mas uma purificação verdadeira, que traz leveza, clareza e paz. Pare agora por um momento e reflita: o que você tem carregado em silêncio? Que peso emocional ou espiritual precisa ser entregue nas mãos de Deus? Ele não te chama para lutar sozinho. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa promessa não é apenas poesia bíblica. É uma realidade para aqueles que decidem entregar o que está desordenado no coração e permitir que Deus traga paz onde antes havia confusão. Agora que você entende que a ordem começa no coração, é hora de dar um passo além. Romper com os ciclos que te mantêm preso no mesmo lugar. Quantas vezes você já disse a si mesmo: dessa vez vai ser diferente. Mas dias depois, percebe que voltou aos mesmos padrões de comportamento, às mesmas escolhas erradas, aos mesmos relacionamentos tóxicos ou hábitos destrutivos. Esses ciclos repetitivos são como correntes invisíveis que te impedem de avançar. E o pior é que, com o tempo, você começa a achar que é normal viver assim. Mas Deus não te criou para viver em círculos. Ele te chamou para caminhar em direção a um propósito, para crescer, amadurecer e conquistar aquilo que Ele já preparou. Veja, o exemplo do povo de Israel. Deus os libertou da escravidão do Egito, mas eles passaram 40 anos no deserto, não por falta de direção divina, mas porque estavam presos a uma mentalidade de escravidão.
A cada dificuldade, o desejo deles era voltar para o passado, para aquilo que era conhecido, mesmo que fosse opressor. Será que você também não está preso a um Egito emocional ou espiritual? Algo que Deus já te libertou, mas que você insiste em revisitar? Isaías 43, 18, 19 nos traz uma palavra clara. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Deus está sempre pronto para fazer algo novo na sua vida. Mas Ele não força ninguém a avançar. Romper ciclos exige uma decisão consciente, exige coragem para deixar o que é confortável e abraçar o desconhecido com fé. Pense em Jonas, que tentou fugir do chamado de Deus e acabou dentro do ventre de um grande peixe. Foi só quando ele reconheceu sua desobediência e clamou ao Senhor que o ciclo foi quebrado. Da mesma forma, muitos de nós só sairemos do ventre dos nossos próprios problemas quando decidirmos clamar a Deus e agir com obediência. Romper ciclos também passa pelo perdão. Muitas vezes, o que te prende não é um pecado evidente, mas a incapacidade de perdoar, seja a outros, seja a si mesmo. Jesus foi claro em Mateus 6,14. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O perdão é uma chave espiritual que destranca prisões invisíveis. Quando você perdoa, você não está libertando o outro, você está libertando a si mesmo para viver o novo de Deus. Você já percebeu como é fácil se perder em meio às urgências do dia a dia? Vivemos em um ritmo acelerado, sempre correndo atrás de prazos, contas, responsabilidades e muitas vezes terminamos o dia exaustos, com a sensação de que fizemos muito, mas não aquilo que realmente importa. A verdade é que quando nossas prioridades estão desalinhadas, nossa vida inevitavelmente entra em desordem. E sabe qual é o maior erro? Colocar Deus em segundo plano, como se Ele fosse uma opção para quando sobra tempo. Jesus nos deixou um princípio inegociável em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse busque quando der ou coloque Deus depois que resolver tudo. Ele disse primeiro, porque quando Deus está no centro, tudo o mais começa a se encaixar. Olhe para a sua vida agora. Sinceramente, o que tem ocupado o topo da sua lista de prioridades? Trabalho? Dinheiro? Reconhecimento? Redes sociais? A necessidade de agradar as pessoas? Não me entenda mal. Essas coisas têm seu valor, mas quando tomam o lugar de Deus, elas se tornam fontes de ansiedade, frustração e desequilíbrio. Veja o exemplo de Marta e Maria em Lucas 10, 38, 42. Marta estava tão preocupada em servir, em fazer as coisas acontecerem, que perdeu a oportunidade de simplesmente estar aos pés de Jesus. Já Maria escolheu a melhor parte, priorizou a presença do Senhor. Quantas vezes somos como Marta, correndo de um lado para o outro, tentando dar conta de tudo, mas negligenciando o essencial. Nossa, comunhão com Deus? Alinhar prioridades não é apenas uma questão de tempo, mas de coração. É decidir todos os dias que Deus será o centro, que antes de qualquer coisa você buscará a direção dele. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, pediu sabedoria a Deus em vez de riquezas ou poder. E sabe o que aconteceu? Deus deu a ele não só sabedoria, mas também tudo aquilo que ele não pediu. 1 Reis 3,13. Quando você coloca as coisas certas no lugar certo, Deus cuida do restante. Aplicação prática. Comece o seu dia com Deus, mesmo que seja por poucos minutos. Ore e leia a palavra. Entregue seus planos a Ele. Essa pequena atitude pode mudar completamente a forma como você lida com suas responsabilidades. Lembre-se, quando Deus é a prioridade, a paz reina, a direção vem e a desordem começa a ser substituída por propósito. Quantas vezes você já se sentiu paralisado por lembranças, erros ou feridas do passado, como se estivesse preso a algo que já aconteceu, mas que ainda tem poder sobre suas emoções, suas decisões e até sobre sua fé? O passado tem essa capacidade cruel de nos acorrentar, especialmente quando insistimos em revisitar dores antigas
ou nos culpar por aquilo que já não podemos mudar. Mas Deus é especialista em libertar pessoas de prisões invisíveis. Em Isaías 43, 18, 19, ele declara: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus não te chama para viver preso ao que passou, mas para enxergar o novo que ele está preparando. Veja a história de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, uma falha grave, humana, dolorosa. Pedro poderia ter se enterrado na culpa e desistido de tudo. Mas Jesus, em sua misericórdia, o restaurou e o chamou novamente para o propósito. Pedro se tornou uma das principais colunas da igreja primitiva. O que isso te ensina? Que Deus não olha para você com os olhos do passado. Ele vê o seu futuro, aquilo que ele mesmo sonhou para você. Talvez o que te prende não sejam só erros, mas mágoas. Pessoas que te feriram, traições, decepções. E quanto mais você alimenta essas lembranças, mais você se distancia da leveza que Deus quer te dar. Guardar mágoas é como carregar uma mochila cheia de pedras. Quanto mais você caminha, mais cansado fica, até não conseguir mais avançar. Jesus nos ensina o caminho da libertação, o perdão. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas é decidir que aquilo não terá mais poder sobre você. Outro tipo de prisão do passado é a saudade excessiva do que foi bom. Sim, há pessoas e momentos que marcaram nossa história, mas até mesmo coisas boas podem nos impedir de viver o presente quando ficamos presos ao antes era melhor. O povo de Israel sentiu saudades do Egito no deserto, esquecendo-se de que ali eles eram escravos. Muitas vezes idealizamos o passado e, por isso, não enxergamos o maná que Deus está nos dando hoje. Reflita: o que do seu passado você precisa soltar hoje? Qual culpa, mágoa ou saudade tem impedido você de viver o novo de Deus? Em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Liberte-se do passado e abrace o futuro que Deus tem para você. Mudar não é fácil. Todos nós temos hábitos, costumes e comportamentos que, mesmo sabendo que nos afastam de Deus ou nos prejudicam, insistimos em manter. Por quê? Porque o velho é confortável, mesmo quando nos destrói. Mas Deus não te chamou para viver preso em práticas antigas. Ele te chamou para uma vida de renovação constante, onde cada dia é uma oportunidade de ser transformado. Efésios 4, 22, 24 nos orienta. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Romper com velhas práticas é um ato de coragem e, acima de tudo, de obediência. Não basta apenas se arrepender com palavras. É necessário ação. Veja o exemplo de Zaqueu. Ele não apenas reconheceu seus erros como cobrador de impostos desonesto. Ele tomou atitudes concretas. Devolveu o que havia roubado e decidiu viver de forma justa. Lucas 19, 8, 9. O que você tem mantido na sua vida que Deus já te pediu para deixar? Talvez seja um comportamento que você justifica dizendo: sempre fui assim. Mas Deus não quer que você permaneça como sempre foi. Ele quer te levar a um novo nível, onde o caráter de Cristo seja refletido em cada escolha sua. Dica prática: identifique hoje um hábito, uma prática ou um pensamento que você sabe que precisa abandonar. Ore sobre isso e dê um passo real para mudar. Lembre-se, Deus não espera que você vença pela sua força, mas que você decida começar. Ele te dá o poder para seguir. Muitas vezes, o maior inimigo da nossa transformação não é o diabo, não são as pessoas ao nosso redor, nem as circunstâncias. Somos nós mesmos. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo, mas logo desistiu? Quantas oportunidades Deus já colocou diante de você, mas por medo, insegurança ou falta de confiança, você recuou? Essa é a armadilha da autossabotagem, quando inconscientemente
você coloca barreiras no próprio caminho. Paulo descreveu bem essa luta interna em Romanos 7,19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Você sabe o que precisa ser feito. Você conhece a direção certa, mas algo dentro de você sempre te puxa para trás. Isso acontece porque ainda existem crenças enraizadas dizendo que você não é capaz, que você não merece ou que vai falhar de novo. Mas Deus não te vê como você se vê. Ele te vê através do propósito que Ele mesmo desenhou para você. Em Jeremias 1,5 Deus diz: Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei. Você foi criado com um propósito, não para viver preso em ciclos de autossabotagem. Como quebrar esse ciclo? Reconheça. Pare de negar que você tem se bloqueado. Assuma com sinceridade diante de Deus. Renove sua mente. Substitua pensamentos de derrota pelas promessas da palavra. Perdoe-se. Muitas vezes a autossabotagem nasce da culpa. Lembre-se que em Cristo você é perdoado. Haja mesmo com medo. A fé não é ausência de medo, é decidir avançar apesar dele. Deus quer te ver livre dessas correntes invisíveis. A transformação começa quando você acredita no que Deus diz a seu respeito, e não no que suas inseguranças gritam. Mudança assusta. Somos naturalmente inclinados a permanecer onde é familiar, mesmo que esse lugar não seja saudável. Mas você já percebeu que todo crescimento exige movimento? Deus é um Deus de novos começos. Ele não quer que você viva estagnado, preso às mesmas situações, rotinas e pensamentos. Ele quer te levar além. Pense em Abraão. Deus o chamou para deixar sua terra, sua parentela, tudo o que era conhecido, para ir rumo a um lugar que ele ainda mostraria. Gênesis 12:1. Abraão não recebeu um mapa, apenas uma promessa. E pela fé ele obedeceu. Quantas bênçãos você pode estar perdendo por medo de mudar? Deus não vai te mostrar todos os passos de uma vez. Ele quer que você confie, que você dê o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho completo. Abrace a mudança que Deus está te propondo. Ela pode exigir que você saia da zona de conforto, que rompa com velhas alianças ou que adote uma nova mentalidade. Lembre-se, Deus não muda, mas Ele sempre está nos chamando para sermos transformados. E todos nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. Você já tentou correr uma longa distância carregando algo pesado demais? É impossível manter o ritmo, não é? Assim é a nossa caminhada espiritual quando insistimos em carregar fardos que Deus nunca colocou sobre nossos ombros. Muitos de nós estamos espiritualmente cansados, não porque Deus nos deu um fardo difícil, mas porque estamos sobrecarregados com culpas, preocupações, mágoas, expectativas irreais e comparações. Hebreus 12:1 nos aconselha: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Note que o texto fala de embaraço e pecado, ou seja, existem pesos que não são necessariamente pecados, mas que estão te atrasando, te paralisando e te impedindo de viver o propósito de Deus com leveza. O peso da culpa. Quantas vezes você já se flagrou remoendo erros antigos, se punindo por atitudes do passado? Em Cristo não há condenação. Romanos 8:1. Se Deus já te perdoou, por que você continua se acusando? O peso da preocupação. Jesus foi claro em Mateus 6:34. Não vos preocupeis com o amanhã. A preocupação é um ladrão silencioso da sua paz. Quando você se entrega à ansiedade, está dizendo sem perceber que não confia totalmente na provisão e no cuidado de Deus. O peso das comparações. Vivemos em um mundo que, o tempo todo, nos força a olhar para a vida dos outros. Mas Deus te criou único. O seu chamado, a sua jornada e o seu tempo são diferentes. Olhar para o lado só vai te desanimar. Prática espiritual. Hoje faça um exercício de entrega. Em oração, diga para Deus quais pesos você está cansado de carregar. Lance sobre ele suas ansiedades, como diz 1 Pedro 5:7. Lancem sobre
Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você foi chamado para correr leve. Solte o que te prende. Um dos maiores bloqueios para a mudança é a nossa dificuldade em admitir quando estamos errados. É mais fácil apontar o dedo, culpar as circunstâncias, justificar atitudes, do que olhar no espelho e reconhecer: fui eu quem falhei. Mas Deus não espera a perfeição de você. Ele espera a sinceridade. Veja o exemplo do rei Davi. Após seu grave pecado com Batseba, ele foi confrontado pelo profeta Natã. Davi poderia ter negado, escondido ou transferido a culpa. Mas ele disse: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Esse reconhecimento foi o início da sua restauração. Enquanto você tentar esconder ou ignorar seus erros, eles continuarão te controlando. Mas quando você os traz à luz de Deus, Ele transforma a vergonha em graça e derrota em testemunho. João 1:9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Reflexão direta. Quais áreas da sua vida precisam de um reconhecimento honesto hoje? Que atitude ou padrão você precisa levar diante de Deus, não para ser condenado, mas para ser liberto? Lembre-se, encarar seus erros não é um ato de fraqueza, mas de força e maturidade espiritual. Deus levanta aqueles que se humilham diante dele. Vivemos tempos em que a paz se tornou um luxo raro. Ansiedade, medo, estresse, tudo conspira para roubar a tranquilidade da nossa alma. Mas Jesus te oferece uma paz diferente. Em João 14:27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é condicionada. Ela depende das circunstâncias estarem favoráveis. Já a paz de Cristo é uma âncora no meio da tempestade. Veja Paulo e Silas presos, acorrentados, após serem injustamente espancados. Atos 16. Qual foi a reação deles? Reclamar? Desesperar? Não. Eles cantaram louvores a Deus. Isso é viver na paz que excede o entendimento. Como alcançar essa paz? Confiança total em Deus. Entregar o controle das situações. Vida de oração. Filipenses 4:6-7. Ensina que a paz vem quando apresentamos nossas petições a Deus. Preencher a mente com a palavra. A fé e a paz caminham juntas. Você não precisa esperar que os problemas desapareçam para sentir paz. Ela está disponível hoje. Basta buscar em Cristo. Quantas pessoas vivem como se simplesmente estivessem sobrevivendo? Dias que parecem iguais, metas vazias e aquela sensação de vazio, como se faltasse algo, mesmo quando tudo parece normal. Mas escute isso: Deus não te criou para uma existência sem sentido. Você foi desenhado com um propósito específico, único e eterno. Efésios 2:10 declara: pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia escrito uma história para a sua vida. Não importa o que te disseram ou o que você pensa sobre si mesmo, há um chamado divino sobre você. O problema é que, muitas vezes, confundimos propósito com status, sucesso financeiro ou reconhecimento. Mas o verdadeiro propósito está em servir, amar e glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Veja a vida de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que sua vida era um fracasso, mas José manteve-se fiel a Deus e, no tempo certo, entendeu que tudo fazia parte de um propósito maior: salvar uma nação inteira da fome. Gênesis 50:20. Pergunte-se todos os dias: como posso refletir o propósito de Deus hoje, onde eu estou, com o que eu tenho? Não espere as grandes oportunidades. Viva com propósito nos pequenos gestos, nas palavras, no trabalho, na família. É aí que Deus age. Talvez você olhe para a sua vida e pense: é tarde demais para mudar. Mas com Deus nunca é tarde. Ele é especialista em reescrever histórias. Coríntios 5:17 nos lembra: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram.
eis que surgiram coisas novas. A transformação que Deus propõe não é um ajuste de comportamento, é uma mudança profunda que começa no coração e se reflete em cada área da sua vida. Olhe para a história de Paulo. De perseguidor da igreja a um dos maiores apóstolos da fé cristã. Isso não foi fruto de esforço humano, mas do poder transformador de Deus. Mas atenção, transformação é um processo, não um evento instantâneo. É dia após dia, permitindo que o Espírito Santo molde sua mente, seu caráter e suas atitudes. Aplicação. Permita que Deus transforme não apenas o que você faz, mas quem você é. Ore todos os dias. Senhor, me torna mais parecido com Cristo. Esse é o verdadeiro sinal de que estamos sendo renovados. Obedecer a Deus nem sempre será o caminho mais fácil, mas será sempre o mais seguro. Jesus, no momento mais difícil de sua vida, declarou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A obediência exige renúncia. Renunciar à nossa vontade, nossos desejos imediatos e, muitas vezes, o aplauso do mundo. Mas é justamente nesse lugar de entrega que encontramos a verdadeira liberdade. Em Deuteronômio 28, Deus promete bênçãos sobre aqueles que andam em obediência. Não estamos falando apenas de bênçãos materiais, mas de paz, direção, proteção e propósito. Reflita. Onde Deus tem te pedido obediência e você tem resistido? Lembre-se, cada ato de obediência hoje é uma semente para o futuro que Deus preparou para você. Meu querido, minha querida, se você chegou até aqui é porque dentro do seu coração existe um clamor, o desejo de transformar o caos em paz. Mas talvez você ainda esteja se perguntando: por onde eu começo? Como eu organizo minha vida? De verdade, a resposta não está em fórmulas humanas, nem em métodos complicados. A verdadeira transformação começa quando você decide fundamentar sua vida na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou conselhos antigos. Ela é viva, é a voz de Deus falando diretamente ao seu coração, trazendo luz onde hoje existe confusão, trazendo direção onde há incerteza e paz onde reina a inquietação. Salmo 119, 105 nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer organizar sua vida? Então permita que a palavra de Deus ilumine cada área, seus pensamentos, suas emoções, seus relacionamentos, suas decisões diárias. Quando você abre a Bíblia, você está abrindo espaço para que Deus coloque ordem no seu interior. Quando você medita na palavra, sua mente começa a ser renovada e a ansiedade perde força. Quando você pratica o que a palavra ensina, você constrói sua vida sobre a rocha e não sobre areia movediça. Mateus 7, 24, 25. O caos se desfaz quando você escolhe obedecer à direção de Deus. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença da palavra viva, guiando cada passo seu. Então, se hoje você sente que tudo está fora do lugar, dê esse primeiro passo. Não tente reorganizar sua vida apenas com sua própria força. Comece organizando o seu coração com a verdade de Deus. Separe um tempo diário, mesmo que pequeno, para ouvir o que Ele tem a dizer. Você vai perceber que, pouco a pouco, a paz vai invadir sua mente, seus sentimentos vão se alinhar e o que parecia impossível de resolver começará a encontrar seu lugar. Lembre-se, Deus é um Deus de ordem, e quando Ele entra, o caos sai. Quando a palavra dele governa, a paz reina. Hoje é o dia de você decidir não apenas ouvir, mas viver a palavra. É assim que você transforma o caos em paz duradoura. Se essa mensagem falou com você, não saia desse vídeo sem agir. Deixe-nos comentários o seu pedido de oração. Eu e toda essa comunidade vamos interceder por você. Não carregue esse peso sozinho. Compartilhe e vamos juntos buscar a intervenção de Deus na sua vida. Inscreva-se no canal Jesus Diário e ative as notificações. Aqui você vai encontrar palavras que te fortalecem, direcionam e te lembram todos os dias que Deus tem um propósito maior para você. Quando você se inscreve,
você passa a caminhar mais perto de conteúdos que alimentam a sua fé e te ajudam a manter sua vida alinhada com o céu. Confira os links na descrição. Lá você encontrará materiais que vão te ajudar ainda mais nessa jornada de transformação espiritual. Lembre-se, Deus não terminou a obra na sua vida. Ele está apenas começando. O caos de hoje será testemunho amanhã. A paz que você tanto busca está em Cristo, e o propósito que você tanto deseja viver está mais perto do que você imagina. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te fortaleça.